Olá, jovens, tudo bem? E hoje vou trazer não uma lenda, mas uma história real, um fato que realmente aconteceu. Acho que todos vocês conhecem aqui em João Pessoa, na Paraíba, a Lagoa, o famoso Parque da Lagoa, no centro da capital. Pois bem, nossa lagoa é cheia de mistérios e segredos, e é sobre um deles que nós vamos falar. Acompanhe aí o nosso quadro Lendas e Mistérios de hoje. Estamos de volta. Meu nome é Robson Jampa e esse é o quadro Lendas e Mistérios. Vamos falar de um fato que realmente aconteceu. No dia 24 de agosto de 1975, aconteciam as comemorações em homenagem ao Dia do Soldado. E essas comemorações foram na lagoa do centro de João Pessoa, né? O famoso Parque da Lagoa, a lagoa do Parque Solano no Sena. Nesse dia o exército montou uma balsa, né, para servir de passeio para as pessoas, as famílias e as crianças nas águas da lagoa. Mas o que eles não imaginavam é que isso seria o motivo de uma das maiores, se não a maior, tragédia já ocorrida no estado da Paraíba. A famosa Tragédia da Lagoa, onde neste dia, 24 de agosto, onde 35 pessoas, dentre elas 29 crianças e 6 adultos, perderam as suas vidas, afogados nas águas escuras da lagoa, devido à irresponsabilidade de um passeio que nunca deveria ter acontecido, mas infelizmente ele nunca terminou. É a famosa Tragédia da Lagoa que vocês vão acompanhar no documentário agora. – 24 de agosto de 1975. O que era um domingo festivo de comemorações pelo Dia do Soldado se tornou uma data marcada por uma das maiores tragédias que a Paraíba já viu. O grupamento de engenharia instalou na lagoa uma espécie de uma balsa para fazer passeios com as pessoas, né, com a sociedade civil. Já tinha acontecido no ano anterior e não houve nenhum problema. Era uma embarcação de carga que o Exército utiliza dos rios, de transportar equipamento de um lado para o outro. E uma coisa sem segurança nenhuma. Era duas tábuas longas e entre essas duas tábuas agrupado como se diz assim, um instrumento na forma de uma xícara. E a cada xícara daquela cabia de 30 a 40 pessoas. Muita gente para ir na balsa. Fazia fila de um lado, fila do outro. Aí, essa balsa, dava a volta todinha na lagoa, voltava, desembarcava em outras pessoas. E assim foi. Quando chegou na vez do meu sobrinho, aí encheu a balsa. Aí ele disse assim, ainda botou o pezinho para subir. Aí ele disse, não, você é muito gordinho, fica para a próxima. Meus dois irmãos, meus dois colegas, a gente ficou numa divisória normal. Eu me lembro como hoje que quem estava controlando era um capitão. O capitão perguntou a mim que se eu estava acompanhado, se a gente estava acompanhado. A gente disse que não. Aí ele disse, então desce, só vai quem estiver acompanhado. Aí a gente desceu. Mas já tinha mais de 150, já estava perto de 200, o piloto disse, eu não levo. Vocês desçam que eu só vou levar a carga suficiente. Mas a insistência foi tão grande das pessoas que queriam ir no barco, principalmente crianças, que o piloto era um sargento do Exército, terminou cedendo.
Sério, vamos ver o que é que vai dar. O sol já estava quase se pondo quando uma estranha movimentação no interior da embarcação mudou o rumo da história. E o que aconteceu? Eu fiquei olhando, o barco foi se afastando, se afastando. De repente eu notei que o barco começou a afundar. As pessoas gesticulando, outras gritando, os adultos pegavam os filhos e já botavam no braço assim. Aí eu pensei comigo, esse barco está afundando. Quando o barco saiu da borda da lagoa, que avançou cerca de 50 metros, alguém na parte posterior do barco gritou que estava entrando água. Quando deu esse grito, as pessoas que estavam por perto correram para frente do barco. Aí, no pavor, todo mundo foi para frente. Desequilibrou o barco e ele começou a afundar. Tinha uma lancha que ela dava um círculo nela todinha. Aí formava uma onda. Essa onda que estava entrando na balsa. Não era outra coisa não, porque toda vez que ela dava aquele lance de onda. Aí enchendo as divisórias. A água ficou lavando meus pés, a água de tão lotado que o barco estava. Então o barco saiu. Quando o barco chegou, eu acredito, uns 5 ou 6 metros, eu acho que é messa, da fonte, certo? Veio um jato de água muito forte, tá certo? De baixo para cima. Isso fez com que o pessoal que estava na frente fosse para o meio e o pessoal do meio viesse para trás, ao ponto do motor já querer falhar. Então nesse impacto, vai para lá, vem para cá, as braçadeiras quebraram. No que as braçadeiras quebraram, ela escorregou na tábua e já foi caindo dentro d'água. Aí fazia compressão, o pessoal que soubesse nadar, tudo bem, que não sabia. Não dividir o peso como deveria ter sido, né? Equilibrado. E quando a bicha estava com excesso de peso de um lado, aí o lado cedeu e entrou um pouco d'água. Ele disse que viu quando um soldado lá gritou, tá entrando água. Mais de 200 pessoas se afogando. Mãe com filho, filho com pai, irmão, aquela tumulto toda. Aí eu não tive outra ideia de vou ajudar esse pessoal. Aí vim nadando por baixo, quando eu tinha a ideia que eu ia sair próximo de uma tábua sem que ninguém me pegasse, eu dei um impulso, já fui, realmente peguei a tábua, e me sentei na tábua. Aí fiquei pedindo calma e ouvindo aquele tumulto, meu Deus, só criança demais, tinha criança demais. Essa agonia toda deve ter gerado assim, uma faixa de umas meia hora. A essa altura, vinha passando na lagoa o sargento Reginaldo Calixto, sargento da Polícia Militar, de folga, a paisano. Quando ele viu o desespero do povo dentro d'água, se batendo, principalmente muita criança, do jeito que ele estava, mergulhou na lagoa, com roupa e tudo. Conseguiu tirar uma criança, colocou ali na grama, né, na borda da lagoa, mergulhou de novo, trouxe outra criança, deixou na borda da lagoa, mergulhou de novo. Aí lá, nesse terceiro mergulho, duas crianças no desespero, se atracaram com ele e ele não conseguiu voltar. Tinha um pneumáticozinho, que era um barco todo de borracha, fazendo a segurança. E esse pneumático teve uma finalidade muito grande, porque foi através dele que eu acredito que de 50 a 60 pessoas foram salvas por esse pneumático. Quem estava operando ele foi ajudado por Deus. Quando chegava o pessoal de dentro da lagoa, na margem, todo mundo queria saber se era família, era uma multidão. Aí pisaram em mim, lembro demais aqui. Todo mundo, como é que era? Aí eu já não vi mais nada, né? Aí nisso, me levaram para o hospital. Tava mamãe, os 3 irmãos pequenos e papai só. Minha mãe, uma semana antes, estava falando desse passeio e tal, que chamou a gente tudinho. Mas eu e meu irmão mais velho, a gente combinou para ficar para bater uma peladinha no futebol e ela não queria. Ela fez uma brincadeira lá em casa que um dos meninos estava fazendo aniversário, o de 9 anos. Aí eles foram, mas a gente ficou para brincar, né? Minha mãe foi a primeira que saiu, ela ainda saiu viva, mas acho que ela não aguentava não por conta dos meninos. Deu parada respiratória.
Mesmo com o trabalho dos bombeiros e de pessoas que ajudaram no salvamento, o acidente resultou na morte de 35 pessoas. 29 crianças estavam entre as vítimas. E tão logo ocorreu esse fato, foi acionado e de pronto as guarnições da época foram prestar esse atendimento e realmente se deparando com a quantidade de pessoas que foram acometidas, exatamente houve a necessidade de uma mobilização de vários outros bombeiros que estavam até de folga. Eu estava em casa às 9 horas da noite, quando chegou um carro do Corpo Bombeiro. Santiago, diga, vamos para a Lagoa que aconteceu uma tragédia hoje à tarde. Tem vários mortos. Você, como faz parte da equipe de salvamento, convide alguma pessoa que você conhece por telefone, ou mande buscar em casa, no carro, e vão para a Lagoa imediato. Mas 5 horas da manhã até 9 horas encheu, superlotou a Lagoa. Ficou superlotada. Até o último resgate. Resgataram 18 corpos. E a minha de 9 da noite às 7 da manhã, mais 17. E o que aconteceu no dia seguinte foi pungente, triste. Foi um quadro que eu não gostaria que ninguém visse na vida, mas tinha muita gente observando. Os bombeiros nos botes pequenos mergulhavam, aí achavam o corpo subido, diziam, um aqui, aí vinha com o corpo, geralmente de uma criança, aí levava até a beira da lagoa. Teve um pai que perdeu 3 filhos e a mulher. Foi triste. Ele chorava, ele empurrava, ele batia nas paredes. Era um quadro muito triste, terrível. Aconteceu porque teve descuido, né? Se tivesse se preparado, não tinha. Se tivesse acontecido, aconteceria, mas não no volume que foi. As 35 pessoas responsáveis pelas vítimas não acreditavam que ia sair uma indenização pelo fato de o responsável pelo acidente ser o Exército. O primeiro processo que, pelo menos que consta, foi o de 77 e depois teve outros 2 de 80. Foram 35 vítimas. E dessas 35, 26 entraram com ação, né, as famílias dessas 26 vítimas, houve a condenação, houve a implantação de pensões. Existem também outras histórias, como as das 2 irmãs que morreram num pensionato aqui próximo da Igreja das Mercês, na rua 13 de Maio. Em 1978, num dia de muita chuva, o piso do pensionato, onde a tubulação de água pluvial passava embaixo, cedeu e elas foram arrastadas para aqui para dentro da lagoa. No dia seguinte, seus corpos foram encontrados aqui boiando na lagoa. Mas aí já é uma outra história. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, forte abraço, beijo no coração e tamo junto.